Brasil, ao longo dos últimos anos, ele enveredou por um caminho onde a economia foi muito maltratada. O Brasil esqueceu de fazer o dever de casa, esqueceu da gestão e, infelizmente, parcela do país mergulhou de cabeça na corrupção. Então, ao longo dos últimos anos, um trio andou de braço dado na esplanada dos ministérios: a incompetência, a corrupção e a má gestão. Então, aqui falando para administradores e administradoras, todos entendem perfeitamente onde uma má gestão pode levar. Economicamente, nós herdamos, do período do presidente Fernando Henrique, a busca pelo equilíbrio fiscal como ponto focal de qualquer governo. Eu sempre faço uma comparação para que o cidadão comum entenda: é igual a nossa casa. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Se vamos gastar mais do que ganhamos, vamos fazer dívida. E existe um limite para fazer dívida. Isso é a mesma coisa para os países. Muitas vezes o cidadão ou algum governante que não tem a noção da coisa acha: não, eu posso fazer dívida porque eu dou um calote, o país dá um calote, né? Ou então eu rodo a maquininha e fabrico dinheiro e gero inflação. Já vivemos tudo isso. Vivemos uma hiperinflação em cima disso aí, indexada, que os preços aumentavam da noite para o dia de forma contínua. Isso foi domado ali no plano real. Mas voltando à herança do presidente Fernando Henrique, ele nos deixou essa questão do equilíbrio fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, né? Na realidade, se nós olharmos, se tivéssemos administradores, homens públicos sérios, competentes, não precisavam passar uma lei de responsabilidade fiscal, né? Se atribui a um grande personagem aí da nossa história, o Barão de Itararé, né? Aparício Torelli, que a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Artigo 2º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Então, não precisaríamos de leis dessa natureza. Mas se passou a lei de responsabilidade fiscal. Havia um tripé macroeconômico, que era a meta de inflação, a taxa de juros e o câmbio flutuante. Muito bem. Entrou o outro governo, num primeiro momento manteve esse tripé macroeconômico, mas, a partir de determinado período, enveredou por um caminho. Quando estoura a crise mundial de 2007, 2008, a famosa crise das subprimes, de que para manter a economia do Brasil girando, ela tinha que fazer dívida. Sob uma visão, digamos assim, restrita, de que, fazendo dívida, eu vou ter investimento e a economia vai produzir, eu vou arrecadar e a roda vai continuar girando. Mas o governo, o Estado é igual à nossa casa. A dívida vai aumentando. E hoje, senhoras e senhores, essa dívida está em 5,6 trilhões de reais. Essa dívida está batendo na casa dos 80% do nosso produto interno bruto. E aí são 2 aspectos. Porque num primeiro momento nós aumentamos a carga tributária, lá atrás, para manter esse Estado todo que nós temos. Estamos hoje com uma carga tributária de 1/3 do produto interno bruto. País emergente como o nosso deveria ter 25%, nós estamos com 33%. Esse peso está nas costas de todo mundo que trabalha, produz e investe. Senhoras e senhores sabem disso muito bem. E também existe um outro aspecto. Se a gente pagasse esse tributo todo, mas tivéssemos estradas alemãs, escolas suíças e hospitais britânicos, todos estaríamos satisfeitos. Ok, estou pagando, mas o Estado está me fornecendo. Além disso, segurança pública da melhor qualidade, não é? Estaríamos num mundo perfeito. Mas isso não aconteceu. Fizemos a dívida.
E isso também não aconteceu. Se inundou de dinheiro o BNDES para que ele emprestasse aos empresários e empresárias amigos do rei. Se capta dinheiro no mercado a 13% e se entrega para o amigo do rei a meia dúzia. Quem é que está pagando essa diferença, os 7%? Somos nós. Todos nós, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, e vai chegar na geração dos nossos netos, nós vamos ter que pagar esse pacote. Porque esse processo será um processo lento. Então esse é o cenário que nós vivemos. Ainda subsídios, desonerações, não é? O que deixa o orçamento federal totalmente sem margem de manobra para que o governo mantenha a máquina funcionando e para que o governo invista em determinadas atividades que são típicas do governo. No intuito de tentar mais uma vez bloquear esse aumento desmesurado da despesa pública, o governo do presidente Temer passa a emenda do teto de gastos. A emenda do teto de gastos, posso comparar aqui para as senhoras e senhores, o orçamento é como uma pizza. A emenda do teto de gastos diz o seguinte: a pizza aumenta de um ano para outro de acordo com a inflação. Tá bem, inflação 3,5%, aquela pizza aumenta 3,5%. Contudo, existem fatias que aumentam acima de inflação porque estão indexadas. Então, é a questão dos benefícios da Previdência, a própria Previdência, que nós não tínhamos previsibilidade, né? Despesas ainda com outras despesas obrigatórias do governo. Em consequência, deixa de haver recurso para que se coloque na saúde, na educação, mesmo sendo despesas obrigatórias e tendo valores mínimos a serem computados no orçamento. Que dirá para investimento em infraestrutura, financiamento da agricultura, etc. e tal. Então, esse pacote todo é que nós temos que domar. Ao assumir o governo do presidente Bolsonaro, se colocou a seguinte missão, transmitida e dita por ele nas palavras iniciais perante o Congresso Nacional. Vamos buscar recolocar a economia nos trilhos, banir a corrupção do dia a dia da área governamental e prover segurança à nossa população. Como é que o presidente está buscando fazer isso? Recolocar a economia nos trilhos necessita que a gente haja sob duas colunas mestras, que são, uma eu estou falando há horas aqui, né? O equilíbrio fiscal, e a outra, produtividade. Então vamos dar uma destrinchada nisso aí. Como é que nós vamos buscar o equilíbrio fiscal? Ou seja, botar receita e despesa no mesmo nível. A primeira grande luta foi reforma da Previdência. Nós tínhamos que colocar previsibilidade nesse gasto. Tínhamos que demonstrar para o conjunto da população que houve uma mudança demográfica. A medicina nos está fazendo viver mais. Há 40 anos atrás, um homem da minha idade, aos 66 anos de idade, ele já estava sentadinho na cadeira de balanço, aguardando o Criador chamá-lo, né? Embalando os netinhos ali e aguardando a chamada de São Pedro. Hoje não. Estamos todos aqui, nós já de mais de 60, 70, gente de 80 anos, todos com enorme de uma vitalidade. Então nós temos que levar lá para frente o momento da aposentadoria. Foi uma grande discussão para as pessoas entenderem isso, mas o conjunto da sociedade entendeu. Então estamos próximos aí, graças ao trabalho do Congresso Nacional, né, de mais 10 dias o Senado aprovar essa reforma, que vai nos dar o quê? Previsibilidade. É a reforma que nós achávamos que seria a melhor? Não. É a possível. Porque em política
tudo é a arte do possível. Muito bem. Além da reforma da Previdência, precisamos modernizar o Estado, enxugar esse Estado. A nossa prefeita foi clara que ela não pode demitir funcionário, não pode cortar salário, dar menos hora de trabalho e aí diminuir o salário. Não, nós temos que ser criativos nesse pacote todo. Como modernizar o Estado? Primeira coisa é digitalizar serviços do Estado, de modo que a gente consiga, né, rocar pessoas que hoje fazem um trabalho burocrático para outras áreas onde são necessárias e não se necessite fazer concurso. Temos mais de 100 carreiras dentro do Estado. Temos que concentrar isso e ter um fluxo de progressão. Nós temos problemas de determinadas carreiras que a pessoa já entra com 20 e poucos anos de idade ganhando teto. Qual será o estímulo para esse homem, para essa mulher, para progredir? Então nós temos que baixar um sarrafo ali. Todo mundo entra ganhando X e vai chegar lá no 10X quando completar seus 40 anos de serviço. Como é na maioria das profissões que a gente exerce dentro do Estado. Não se pode comparar com a livre iniciativa, onde os riscos são maiores.